Feliz sábado, povo de Deus. Que a paz de Jesus Cristo habite no coração de cada um de vocês. Não só hoje, mas por toda a eternidade. Meus queridos, é um grande prazer estar aqui com vocês nesta manhã, para juntos aprendermos mais um pouquinho, compartilharmos a palavra do Senhor. Não conhecia essa igreja e é sempre muito bom conhecer mais uma parte do povo de Deus, espalhado por esse mundo afora. A gente se anima vendo os irmãos, a gente se anima e aquele fogo no coração reacende, fica mais forte, e é muito bom saber que tem pessoas caminhando no mesmo caminho, rumo às mansões celestiais. Querido irmão Moisés, eu agradeço o convite e já dei a dica de quem convidou. Caso haja alguma reclamação sobre a pregação, pode ser feita ao anfitrião. Comigo não. Mas eu creio, meus irmãos, de coração, que não haverá nenhuma reclamação, porque o povo de Deus tem o coração regenerado. E o coração regenerado, ele está apto a receber conselhos, admoestações e advertências vindas dos céus. Meus queridos, eu, neste momento, gostaria que fechássemos nossos olhos para uma breve oração, assim mesmo como estamos, ao nosso Pai. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, neste momento eu entrego esta igreja em Tuas mãos, para que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito neste povo, abrindo os corações para receber a Tua palavra. Peço também, Senhor, que me use como instrumento em Tuas mãos, para que o que eu venha falar hoje não seja de mim mesma, mas que eu seja movida também pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu vou falar sobre um tema hoje que é um tema que tem tocado muito a minha vida. Não é um tema fácil, nem de ser falado e nem de ser vivido. Justamente porque implica uma cruz. E cruz é algo que ninguém gosta de carregar. Ninguém gosta de carregar uma cruz. Mas, também, ninguém vai entrar no céu sem carregar a sua cruz. Porque o nosso maior exemplo, que foi Jesus Cristo, carregou a cruz mais pesada que poderia existir. Ele carregou o pecado de todos nós. Então, qualquer coisa que possa ser pedido a cada um de nós, ainda vai ser infinitamente pequeno em comparação ao sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Esse tema é um tema muito contestado, né? Mas a nossa querida irmã White já havia nos deixado escrito que quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus sobre um determinado assunto, nunca devemos dizer, eu penso, assim suponho. Até mesmo, meus irmãos, porque o que eu penso e o que eu suponho sobre algo não terá validade nenhuma perante Deus. Nós seremos julgados conforme a lei de Deus, e não conforme os meus próprios pensamentos, não é verdade? E essa cruz, ela justamente é algo difícil de ser carregado, porque nós estamos há muito tempo andando no caminho errado e acabamos deixando a nossa cruz lá no passado. Às vezes a gente acha a cruz pesada, e a gente pensa que realmente não é muito daquela maneira,
E a gente vai deixando ela jogadinha pelo caminho, e isso tem acontecido com o nosso povo. A gente abandonou a nossa cruz e estamos continuando seguindo o caminho. Mas, lembrando que não entraremos no céu sem a nossa cruz, nós hoje, agora, imediatamente, precisamos dar meia volta e voltarmos para pegar a nossa cruz que deixamos lá no passado. Meus queridos, eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma breve leitura aqui, no livro de Jeremias, no capítulo 6, Jeremias, capítulo 6, versículo 16, onde nos é dito o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelo caminho, andai por ele e achareis descanso. Perguntai pelas veredas, aí mais acima um pouco, as veredas o quê? Antigas. Lembra do que eu falei? Muitas vezes a gente deixa a cruz no passado e nós precisamos saber que cruz é essa. Voltar, pegar a cruz e carregá-la junto conosco. Então precisamos perguntar pelas veredas antigas. Qual é esse bom caminho para que a gente possa andar por ele? O que o povo respondeu ao Senhor, quando o Senhor disse para o povo naquela época, para eles procurarem novamente as veredas antigas? O povo respondeu: não andaremos. Versículo 17 agora. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Então, quando o Senhor disse que o povo precisava agora procurar qual era o caminho antigo, pergunte para os antigos qual é a boa vereda, qual é o bom caminho e andai por ele. O que o povo respondeu? Não andaremos nesse caminho. Meus filhos, escutem, esse conselho é para o seu bem. O que eles disseram? Não escutaremos. É triste isso, meus irmãos, mas eles fizeram isso. E hoje nós temos feito também, em muitas questões em nossa vida. Qual será a nossa resposta ao Senhor hoje, nesta manhã? Escutaremos a voz do Senhor nos convidando a andar pelas veredas antigas? Ou daremos a mesma resposta que o povo fez na época lá do profeta Jeremias? Eu espero que a nossa resposta realmente seja de encontro com a palavra do Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E glória a Deus, por Deus ainda estar nos dando oportunidade de voltarmos às veredas antigas. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês, antes de iniciar diretamente no tema. O que eu vou falar aqui hoje, para vocês, meus irmãos, serve muito mais para mim do que para vocês. Podem ter certeza. Essa mensagem foi para a minha vida. E não foi fácil a mudança. E não está sendo fácil, porque eu ainda estou em processo de mudança. Como cada um de vocês. Eu estou percorrendo uma jornada que o Senhor me chamou. E agora eu não vou desistir. Mas não posso dizer que é fácil. Mas posso dizer que é gratificante quando você começa a aceitar a ordem do Senhor, o chamado do Senhor. Meus queridos, a nossa igreja, a Igreja Adventista, ela possui uma norma para tudo, baseada na Bíblia, na palavra do Senhor, correto? Existe uma norma para tudo, né? Mas, infelizmente, como eu já disse, nós andamos em sentido contrário a essa norma, mas ela precisa ser falada. E o Senhor agora está convocando um exército de homens e mulheres
para se levantar em defesa de verdades abandonadas no passado. Porque o Senhor está voltando e não temos mais tempo a perder. É momento de mudança. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. E sabemos que são sinais da volta do Senhor. Não temos mais tempo a perder. O Senhor está chamando para um momento de obediência agora, de mudança e de transformação de vida. Ellen White, no livro Testemunho Celeste, no volume 3, ela diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Nós não somos qualquer povo, não. Somos um povo peculiar que fomos separados do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, Ele, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Nós não temos mais nada com o mundo, nós estamos ligados a Ele. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O que nós somos aqui nessa terra? Embaixadores de Cristo. Isso é uma grande honra. E nós precisamos refletir a imagem dele. As pessoas do mundo precisam olhar para nós e falar: é crente. Sem abrirmos a boca, eles precisam olhar de longe e ver, parece com Cristo e não com o mundo. Isso é um prazer para nós. Nós servirmos a Ele de tal maneira que o nosso testemunho, mesmo não falado, não sendo falado nada, já é um testemunho a favor de Cristo. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o preceito do vestuário masculino e feminino. Nós precisamos ter uma diferença do mundo na maneira de vestir, para que o mundo olhe para nós e veja essa diferença. Eu digo que não é um tema fácil porque eu não achei. Eu não achei. Eu nasci na igreja adventista, mas em um certo momento da vida eu me desviei. Dentro da igreja mesmo, não fora. Os meus pais eram rígidos, principalmente o meu pai. Nada de usar calça nessa casa, não pode. E eu via todo mundo usando e eu queria porque eu achava... Vou ser sincera, meus amados, eu vou falar com sinceridade, né? Para vocês verem que isso não foi fácil para mim, não. Eu achava horrível andar de saia comprida o tempo todo. Detestava. E eu usava porque o meu pai obrigava. Eu achava feio, porque na escola ninguém usava, era só eu. Na igreja também eu via a diferença. Até na igreja eu estava diferente, eu não gostava daquilo. Eu nunca gostei de ser diferente. Eu queria estar com o povão, eu queria estar com os jovens, eu queria ser igual a todo mundo, mas não podia. Mas a forma que o meu pai ensinou também não foi uma forma correta. A gente deve aprender a obedecer a Deus por amor, porque senão também não vai ser aceito. Se eu fizer por obrigação, também não vai ser aceito. Então, preciso aprender a amar esse ser divino que morreu por mim, que fez tudo por mim. E eu ficava com isso na cabeça, mas por que o Senhor pede umas coisas tão difíceis, é tão feio andar assim? Quando a gente é jovem, a gente quer ser igual jovem, quer ser igual todo mundo. Mas o que eu li no início? O povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, é um povo peculiar, separado do mundo. E eu estava querendo ser igual. Isso não me fazia bem. Mas, quando se é ensinado da forma correta, nós acreditamos que somos justificados pela fé, não por obras. Nada do que eu fizer aqui neste mundo vai ajudar na minha salvação. Mas a fé sem as obras é morta.
Precisamos ter as obras. Mas não é que precisamos ter, é porque elas vêm naturalmente. Quando você entende que você foi justificado por Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, quando você entende isso, quando você entende um pouquinho do plano da redenção, como que foi feita essa salvação, como se realizou, quando a gente entende um pouquinho disso, a gente abre o coração, o Senhor entra, e é Ele que faz a obra, é Ele que faz o trabalho. Eu não fiz nada. O Senhor foi colocando coisas na minha vida, no meu caminho, e as mudanças foram acontecendo. E quando eu mudei por amor, a cruz não pareceu tão pesada, sabia? A nossa cruz a gente acha pesada porque a gente reclama dela o tempo todo. Reclame para você ver, meu irmão, se a cruz não é terrível de carregar. É dura, é pesada. Mas quando você toma sua cruz com alegria, o jugo dele é o quê? Suave, mas tem jugo, não tem? Ninguém vai chegar lá só com as asinhas voando, não. Tem o jugo, mas é suave. E a palavra do Senhor fala que quando a gente tem uma vitória conquistada, a gente sente o quê? Um eterno peso de glória, meu irmão. Que bênção. Quem é que quer sentir um peso de glória? A gente não quer o peso da cruz, mas quer sentir o peso da glória. Meus queridos, gostaria que vocês me acompanhassem em uma leitura, Gênesis, capítulo 3. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, vem falando da queda do homem, né? Quando o homem caiu, quando o homem pecou, o Senhor foi lá em Adão e falou algumas instruções para ele. Duro, né? Foi duro. Falou para Eva também. E falou também para quem? Não ia ficar de fora não, né? Falou para a serpente também. Para a serpente, no versículo 15, ele disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha que interessante. O homem, criado ali, né, pelo Senhor, e de repente, após o pecado, Deus chega na serpente e fala assim: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Por quê, meus irmãos? Sabe por quê? No momento da queda, o homem se tornou amigo do inimigo. Olha que coisa terrível. Naquele momento que ele caiu, ele se tornou amigo do diabo, da serpente. Naquele mesmo momento. E o Senhor falou: isso não vai ficar assim. É meu, o homem eu criei, eu amo esse ser. Eu vou lutar por ele e eu vou pôr inimizade entre você, inimigo, e a mulher. E naquele momento, no mesmo momento que eles pecaram, o que eles sentiram? Olharam e viram o quê? Tinha alguma coisa diferente. Estavam nus. E agora? Gente, Adão olhou para Eva, Eva olhou para Adão e aquilo não existia. Né? Não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha. E de repente eles viram uma coisa diferente. E sentiram o quê? Vergonha. E aí, voltando um pouquinho aqui acima, no versículo 17, olha o que eles fizeram após o pecado. Acabaram de cair, fizeram inimizade com o inimigo, naquele momento, estavam em amizade com o inimigo. E o que eles fizeram? Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. E, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Aventais na sua tradução? Aqui está cintas, né? Não sei se tem mais alguma outra tradução diferente. Bom, aqui está assim: percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ué, como assim, cintas? Cinta é um pedacinho pequeno do negocinho que tampoulosia só o essencial e está bom demais. Veja bem, a mentalidade do ser humano após o pecado era a mesma mentalidade do inimigo. Já entrou aqui no início uma roupa que não era decente.
pecou, aí vai colocar uma cinta, uma coisinha aqui, uma tampou aqui, tá bom demais. Né? E como o homem e a mulher ali já fizeram amizade com o inimigo, estava bom. Eles olharam, cobriu aqui uns pedaços, tá bom. Mas para Deus estava bom? O que ele fez? Lá no versículo 21, veio Deus e fez o seguinte: fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles não estavam vestidos, não. Cinta não veste ninguém. A vestimenta, ela traz um conceito de cobrir, vestir. Isso é que é uma vestimenta. Então, essa questão do vestuário veio desde do momento que o homem pecou. Já fez uma roupinha indecente lá no início e para ele estava bom demais. Está bom demais, gente. Né? Na mentalidade ali agora, unida com o inimigo, estava bom demais. Mas para Deus, não estava. E ele veio então e fez vestimentas adequadas. Hoje, meus queridos, da mesma forma, existem muitos tipos de vestuário. Mas existe o vestuário adequado para o cristão. E o mundo vem mudando isso, esse conceito. O inimigo vem atuando não só na cabeça de mulheres, mas na cabeça de homens, para que seja adotado vestimentas que não são corretas para o povo de Deus, que é um povo o quê? Separado do mundo. Um povo distinto. Gostaria de que os irmãos acompanhassem agora nessa leitura aqui. Meus queridos, tudo o que eu vou falar aqui hoje está escrito. Eu não vou falar nada de mim mesmo. E para mim também, muitas coisas, quando eu comecei a pesquisar o assunto, foram novidades. Tem jovens, eu conheço algumas jovens, e jovens também, que me procuraram perguntando algumas coisas. E eu fui pesquisar sobre o assunto, porque eu pensei, Senhor, mas eu não tenho nem... Como que eu vou instruir um jovem? Eu que tive uma vida toda torta ali. O que eu vou falar para esse jovem? Mas eu pensei comigo mesmo, se o Senhor colocou esta jovem para me perguntar sobre algo, eu tenho que ter algo para falar. As doutrinas nós conhecemos, os livros nós temos, a palavra de Deus e o espírito de profecia. O conhecimento adventista é vasto, mas tem muita coisa que a gente não sabe. E eu também não sabia. E eu estou aprendendo até hoje. E eu tenho pesquisado. E essa moça me fez realmente pesquisar sobre o assunto para falar algo a ela. Esse texto aqui, né, Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz o seguinte: todas as questões do vestuário devem ser estritamente observadas, seguindo bem de perto a regra o quê? Bíblica, não é a regra do mundo, é a bíblica. A moda tem sido a deusa que governa o mundo exterior. Gente, vamos deixar a moda lá com o mundo exterior. Mas infelizmente tem acontecido aí o quê? Ela tem sido infiltrada dentro da igreja com frequência. E muitas vezes por falta de informação. Algumas coisas eu não sabia, confesso a vocês. Eu realmente tive uma instrução em casa mais rígida, mas não tinha tanto conhecimento da leitura. Isso eu busquei depois de adulto. E posso dizer a vocês que foi uma experiência muito boa na minha vida e muito diferente. Porque as coisas começam a mudar quando você começa a mudar a sua vida. Aliás, não é a gente que muda. Quando a gente começa a aceitar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente. Um próximo texto aqui. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Termos permitido que os membros da nossa igreja se vistam de maneira incoerente com a sua fé. Cumpre erguer-nos quando? Amanhã? Imediatamente. E fechar a porta contra a sedução da moda. A moda seduz e ela escraviza. Eu fui escrava da moda. Eu não saía na porta da minha casa se eu não tivesse completamente maquiada.
Eu achava horrível a gente não usar um batom, olhos pintados, eu gostava muito e achava bonito. Eu achava que eu estava sem graça, não tinha cor, o tom da pele. O inimigo coloca isso na nossa mente. A criatura, como Deus fez perfeita, o inimigo coloca, você está feia, pinta que fica bonito. E eu fiz isso a minha vida inteira. Vida inteira não, já parei. A menos que isso façamos, isso o quê? Fechar as portas contra a sedução da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. E nós, como povo de Deus, não queremos que a nossa igreja, do povo peculiar, separado do mundo, seja desmoralizada. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor não vai ser desmoralizada. Porque eu conheço, às vezes a gente fala que não tem forças para mudar. E eu digo a vocês, um Deus que abriu o mar vermelho, ele não tem poder para me ajudar a vencer uma tentação aqui nesse mundo? Tem poder. E ele me ajudou. Eu posso dizer a vocês que eu fui um opróbrio para a causa do Senhor. Eu ia para a igreja com roupas indecentes. Quando Ellen White recebeu a visão sobre o vestuário, o Senhor acabou dando ali para ela um comprimento de roupa. Eu achava aquilo terrível. Como assim? Quando eu completei os meus 16 anos, nunca tinha usado uma calça e nem saia curta. Pai não deixava. Mas quando eu completei 16 anos, os meus pais tiveram uma separação. E eu chorei para minha mãe, que a mãe sempre é mais boazinha, né? Mãe, me dá uma calça, eu não quero ser essa pessoa, uma jovem, eu sou jovem, mãe, eu não quero vestir roupa de gente mais velho. E minha mãe me falou, mas minha filha, mas você não sabe que não faz parte do plano do Senhor usar essa roupa. E ela queria ler para mim alguma coisa nos testemunhos, e eu não quis ouvir, porque eu pensava, eu não quero saber realmente o que a palavra de Deus fala, porque eu não vou ser culpada do meu pecado. Eu não quero saber, não fala, mãe, o que ela fala, não fala. Não quero saber. Mas eu sabia que estava errada, eu não era boba, não era. Mas eu quis usar. E a minha mãe, com lágrimas nos olhos, me deu uma calça jeans, a qual se tornou meu uniforme. Eu não tirava para nada, achava linda. Isso é que é roupa. Aí sim, eu ia para a escola, ia estudar. Era só uma calça, lavava, usava, porque eu não queria tirar aquela calça. Eu achava bonito, gente. Bonito. A calça deixa a mulher sensual. E a gente acha que está podendo. E o Senhor chorando lá no céu por mim. E minha mãe chorando na terra por mim também. Meus amados, muitas vezes a gente fala que a roupa não define o caráter. O mundo fala isso, mas roupa não define o meu caráter. Deus olha o meu coração. É verdade? É, Deus olha o meu coração. Mas o ser humano ao meu redor não olha o meu coração. Não tem como eu arrancar o meu coração e mostrar. Olha, eu não me visto muito bem, mas o meu coração é bom. Não tem como eu mostrar o meu coração. Então, nós testemunhamos para as pessoas ao nosso redor através do nosso vestuário também. Não só através do vestuário, mas também através do nosso vestuário. Ellen White fala que nós avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que ela usa. E o mundo fala o quê? Roupa não define o meu caráter. Ellen White veio, inspirada, né, por Deus, e disse o quê? Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que ela usa. Então, eu posso avaliar, olhar uma pessoa assim e falar, eu acho que é crente, ou eu acho que não é não. Né? A gente realmente está sendo avaliado a todo momento pelo mundo. E precisamos de dar um exemplo, um testemunho mais firme e mais vivo daqui para frente. Naquela época, eu tinha vergonha, como eu disse a vocês. Eu tinha vergonha de parecer crente. E a gente muitas vezes tem. Porque, meus amados, o vestuário, ele realmente
dá um testemunho muito vivo da pessoa. Às vezes você olha e você fala. Quando você vê uma pessoa de saia na rua, um cabelo mais compridinho e de saia mais compridinha, você fala que é crente. Não tem como. Só que ultimamente a gente tem pensado, sabe o quê? Ah, deve ser assembleiana. Ué, por quê? É assembleiano que veste mais compridinho um pouquinho? Né? Porque essa é uma mensagem nossa. Nós temos nos escritos, né, de Ellen White e na Bíblia também, falando de um procedimento, de uma vestimenta cristã, como deve ser. Nós precisamos, hoje, a partir de agora, parar de brincarmos de ser cristão. Porque muitas vezes a gente leva uma vida de meio cristão, sendo assim, meio convertido e aceitando meias verdades. Né? Quando a verdade é muito dura, a gente, não, aí também já é demais, né? Já guardo o sábado, eu vou na igreja todo sábado, eu guardo o sábado, eu sou uma pessoa muito fiel. Isso é aceitar meia verdade. Quando a verdade dói, quando a cruz aumenta um pouquinho o peso, a gente larga para trás e fala, eu já fiz demais por Jesus. Pedir isso agora também, eu acho que eu já fiz demais. Se nós continuarmos levando uma vida de meio cristão, sendo meio convertido e aceitando meias verdades, a porta do céu vai estar completamente fechada para nós, porque para Deus não tem meio termo. Ou você entra com a porta aberta completamente, vinde benditos de meu Pai, ou a porta será totalmente fechada e o Senhor vai falar, fica aqui do lado esquerdo, por favor, a gente conversa mais tarde. Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho certeza que vocês também não querem isso para a vida de vocês. E a gente precisa permitir a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Meus amados, em 1852, uma mulher espírita chamada Elizabeth Smith, ela era defensora assídua do movimento feminista da época. Vem cá, peraí. 1852. Ellen White estava viva ou já tinha morrido? Estava viva. Ela presenciou o início do movimento feminista. Eu não sabia disso. A gente pensa que é coisa atual, né? Esse feminismo, é a mulher empoderada e tudo mais, é o poder na mão da mulher. Eu não sabia que era tão antigo, não, meu irmão. Isso já vem de longe. O inimigo atuou na mulher, foi lá no Éden. E ela cedeu. E ela vem cedendo aos pouquinhos. E essa mulher, ela era espírita. Tem nada a ver com o nosso povo. Ela era defensora do movimento, defensora e patrocinadora. Rica, dava dinheiro para patrocinar esse movimento que acabou com a cabeça das mulheres. O feminismo. Sabe o que ela fez? Ela não aceitava essa diferença entre os sexos. E ela achava um absurdo a mulher ter que usar uma saia e o homem ter que usar uma calça. E foi ela, movida pelos espíritos do mal, que inventou a calça feminina. É nos contado na história, isso está escrito, não estou inventando, está escrito, é contado na história, que ela se uniu ali com mais duas mulheres também, feministas da época, e conversando sobre o que poderia ser feito para entrar a igualdade entre os sexos. Homem trabalha fora, eu também posso. Ele trabalha disso e disso, também posso concorrer com o mesmo trabalho. Ele veste calça, eu também posso. E esta mulher, Ellen White conta na história que foram quando começaram a ouvir aquelas batidas dos espíritos nas paredes, na mesa, os espíritos atuando nessas mulheres, né? E eles ouviam coisas ali na sala, quando as mulheres estavam reunidas para mudar o vestuário, para igualar o vestuário da mulher com o do homem. É engraçado, assim, sempre que se fala sobre vestuário, mas é só mulher. Não, a decência é para a mulher e para o homem. Mas já perceberam, meus irmãos, que para o homem não tem essa controvérsia do homem usar saia? Eu nunca vi. Até deve ter por aí, né? Mas na nossa igreja nunca se entrou um homem de saia. Você não encontra com um irmão da igreja de saia. Homem não usa saia, mas a mulher usa calça? De onde surgiu essa ideia de que a calça
é uma peça unissex. Veio das mulheres feministas da época de Ellen White. E vocês acham que Ellen White não falou nada sobre isso? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando esta irmãzinha não, misericórdia, essa espírita colocou essa ideia do vestuário que se chamava calças turcas. Eu vou dizer o que eram as calças turcas. Naquela época, na época de Ellen White, as mulheres usavam umas saias longas mesmo, né? E que também não é certo, né? Andar se arrastando pelo chão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é assim também não, né, gente? E naquela época tinha, sim, uma moda de que a mulher usava aquelas saias com aquelas armações pesadas, comprimindo o corpo. E aquilo era incômodo demais, e andava arrastando, mas era chique e era bonito na época. As mulheres gostavam, mas o Senhor não aprovava também. Varrendo a sujeira da rua também não era adequado. E aí essa mulher inventou a tal das calças turcas. Ela falou o seguinte, reuniu as feministas e falou, a gente não pode ser tão desigual do homem. Por que tem que ter essa desigualdade? Vamos inventar alguma coisa para a gente também ser empoderada. E ela inventou a calça turca. A calça turca, meus irmãos, era uma calça comprida. Ela era folgada, não era justa, não. Era uma calça folgada, tinha um elásticozinho no punho, né, lá embaixo. E aí, a mulher que na época usava uma roupa mais longa, elas subiram para os joelhos. Subiu a saia para a altura dos joelhos. E aí, a parte de baixo era essa calça turca. Era a moda da época. E olha que na nossa época, que hoje a gente pode falar que nem é indecente, né? Mas era uma peça que não era feminina. E o comprimento da saia, que era longa, subiu. E aí aparecia a calça por baixo. Essa moda entrou na igreja. E as irmãs criou aquele alvoroço. Ai, que bonito, coisa nova, vamos usar. Não é indecente, gente, está até lá embaixo, tal, não sei o quê. E começou a ser introduzido dentro da igreja adventista. Porque naquela época não se usava, mulher nunca tinha usado calça. E Ellen White nos falou algo sobre isso. Porque as irmãs procuraram ela para conversar. Irmã, tem um vestuário novo aí, e as irmãs estão usando, já tem algumas irmãs que estão usando. A igreja rachou, dividiu. Uma parte concordava que não tinha nada a ver aquela ideia de que roupa não define o meu caráter. Não, mas não tem nada a ver. E outra parte achava que tinha que continuar com as normas que eram, né, já as normas da igreja adventista da época. E perguntaram, irmão White, o que você acha sobre isso? E ela deu esta resposta. Os que se sentem convocados a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma do vestuário, podiam romper toda a ligação com a mensagem do terceiro anjo. Que triste isso, irmãos. Nós estamos aqui sendo um povo preparado para quê? Proclamar a mensagem do terceiro anjo. E ela, naquela época, há quanto tempo atrás, falou, se as mulheres se unirem com este movimento feminista e com esta suposta reforma do vestuário, pode romper toda ligação com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que acompanha um movimento não pode estar em harmonia com o outro. As escrituras são bem claras a respeito dos procedimentos e direitos de homens e de mulheres. Os espiritualistas adotaram totalmente esse singular modo de trajar-se. Os espiritualistas eram mulheres que estavam recebendo espíritos do mal para introduzir no mundo e, infelizmente, no meio do povo de Deus, um vestuário novo, inovador. Foi aprovado por Ellen White as calças turcas? Não foi aprovado. Muitas continuaram usando? Sempre tem os que aceitam. Que esses que aceitam não seja nós, porque isso não é conveniente. E aí, isso aconteceu em 1852. Quando foi em 1909,
um estilista francês, já veio um homem se introduzir aí junto com as feministas. Um estilista francês resolveu fazer um estilo mais moderno, porque até, no entanto, a calça era folgada, né? Era uma calça, mas era folgada. E aí esse estilista falou: vou desenhar a silhueta feminina. E aí introduziu, sabe o quê? As calças jeans. Calça jeans é folgada? Não é. Ela marca o corpo e chama atenção. E isso, aí é que está o problema. A gente chama atenção para nós e não para Deus. E nós somos embaixadores dele. A atenção tem que ser chamada para ele. E algum tipo de vestuário que a gente usa chama a atenção para nós. Eu sei disso porque eu usei e eu sei como é que funciona. Eu sei. E essa questão do empoderamento feminino foi introduzida na mentalidade da mulher a partir das roupas sensuais. A mulher se achava. Meus irmãos, eu, com 16 anos, quando eu ganhei a minha primeira calça jeans, eu não tirei mais nunca, eu queria usar ela o tempo todo. E aqueles meninos, negócio de bullying hoje, bullying fui eu que sofri na escola, com a saia comprida. Mas quando eu vesti a calça, os meninos que riam de mim na escola, opa, como assim, a Mayra tá diferente, você viu? E na rua começou os comentários. Aí eu me achei, meu irmão, tá vendo? A gente não pode andar feia assim não, com a saia comprida, todo mundo fazendo bullying com a gente na escola. Mas o cristão, ele vai ser chacotado sim. Vamos fazer chacota do cristão. E a gente tem que estar preparado para isso. E eu não estava. Eu não fui ensinada. Eu fui ensinada a fazer o que era certo, por obrigação. Mas eu não aprendi a lidar com esses comentários. Hoje, eu lido muito bem. Graças a Deus. Mas foi um processo. E eu ainda estou passando por esse processo. Porque são muitas coisinhas para serem mudadas na nossa vida. E aí veio esse estilista e fez o quê? Desenhou a silhueta feminina. Criou aquela calça mais acinturadinha, né? Mais apertadinha. Ela vem conforme o corpo. E esse foi um ato revolucionário, onde trouxe aí a emancipação feminina. Foi a maior conquista da mulher. Isso eu encontrei em pesquisas na internet. Calça jeans, a maior conquista feminina, porque era símbolo. Olha, o que eu vou ler aqui, palavras do criador dessa peça. A calça é um símbolo de poder e sensualidade. Quem criou a peça está falando que ela foi criada para isso? Sendo um símbolo de poder e sensualidade? Eu vou falar o contrário? Não acho que é bem assim, não. Também não acho que a mulher com uma calça jeans está muito sensual. Nem acho. Mas quem criou a calça, quem fez a calça, está falando isso. Se você usa, você está concordando. De alguma forma, você está concordando. E ela foi sendo liberada, meus irmãos, aos poucos. Não veio de uma vez. Né? Na época de Ellen White, veio uma mais folgadinha. Algumas irmãs adotaram, outras não. Preferiram seguir ali a norma, continuaram da mesma forma. E outras começaram a adotar. O tempo foi passando, o desenho da calça mudou. E mais pessoas foram adotando, né, esse vestuário, essa peça masculina. E aí, quando foi em 1960, aí veio a segunda onda do movimento feminista, trazendo a revolução cultural. O ser humano pensa que ele está evoluindo, e para Deus ele está diminuindo, está decrescendo, está regredindo. E a gente pensa que a gente está evoluindo com o mundo. E aí entrou as calças unissex, de vez. Agora era totalmente liberado. 1960. Eu vou ler novamente o que os criadores dessa peça disseram. As calças femininas se tornaram um símbolo de rebelião feminina e sua nova função. Espera aí, Deus criou a mulher com uma função e o homem com outra função. Aí vem a mulher, movida pelo inimigo, inventa uma peça, que essa peça está trazendo ali um símbolo de rebelião
da sua nova função. Qual era a função da mulher? Qual era não, qual é até hoje? A mulher, ela é auxiliadora do homem. É aquela que completa o homem. Mas ela não queria mais isso. E aí, agora, ao invés de ser uma auxiliadora, uma mulher que completa o homem, ela agora seria uma adversária e concorrente. Não é isso que a gente vê hoje em dia? É mulher brigando com o homem, é dentro de casa, é fora de casa, é onde você, é no trabalho. Quando a mulher não compreende qual é o verdadeiro papel dela, ela começa a competir com o homem. E aí vem a decadência da família e da sociedade. E nós estamos vivendo essa decadência hoje, infelizmente. Prosseguindo aqui, o leal povo de Deus é a luz do mundo e o sal da terra, e devem ter sempre em mente que sua influência tem valor. Se trocarem um vestido comprido demais por outro curto demais, destruirão grande parte da sua influência. Muitas vezes a gente está pregando para a pessoa e a gente não gera uma influência naquela pessoa, porque o nosso vestuário não condiz. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu saía para fazer trabalho missionário com a igreja. Distribuir livros de calça legging. Isso não é pior do que a jeans, né? Porque é mais confortável, na mente da gente, é mais confortável. Não é, porque a gente gosta mesmo. A calça não é mais confortável do que a saia. A calça aperta, comprime o sangue. Ninguém usa calça jeans folgada, gente. Comprime o sangue, dá varizes, estoura tudo, pipoca tudo, dá problema ginecológico e muitos, aperta, não circula o sangue direito, a pele não transpira. A calça do homem jeans não é justa igual a da mulher. A da mulher incomoda. Mas a gente acha que está bonito e coloca na mente da gente que é mais confortável. E não é. Não é. E aí eu saía para fazer trabalho missionário, distribuindo livros. Qual era a influência que eu exercia? Nenhuma. Eu entregava o livro para uma pessoa, eu virava as costas, a pessoa fazia assim, ó. Que influência? Chamei a atenção para ele ou para mim? Isso é pecado. Chamar a atenção para si, usar roupas sensuais. E eu fiz isso muito tempo na minha vida. Meus queridos, tem pessoas que vão falar que isso é extremismo. Sempre vão haver essas pessoas. Sempre, sempre, sempre. Se prepare. Se você quer mudar a sua vida, sempre vai ter uma crítica. E eu digo mais uma coisa a vocês. Eu ia para a academia, com aquelas roupas que todo... Quem conhece a academia aí, sabe como é que a gente vai para a academia, né? Mas, irmã Mayra, eu preciso fazer uma atividade física porque faz parte dos 8 remédios da natureza. E agora? Antigamente não tinha academia, não é verdade? E nem por isso deixou de se fazer atividade física. Eu não preciso estar em um ambiente onde todo mundo veste uma roupa sensual. Ninguém vai de saia e nem de moletom, não vem com essa não. A gente vai de legging, de top, é assim que a gente vai para a academia. E homem também, vestuário não é só para mulher, não. Homem chega na academia porque está crescendo, ele quer mostrar. Ele quer chamar a atenção para ele. Aí põe uma regatinha. Está errado, meu irmão, o homem também. Aí vai de bermudinha para a academia. Ah, mas homem pode. Por quê? Ah, você acha que a cruz é só para mim? Não, é para você também. Homem também, carrega a sua cruz para entrar no céu. Bonitinho, bem vestido. Assim como o Senhor nos pede. E eu sei muito bem como é que funciona a academia. Mesmo que você me fale, não, mas eu vou até com uma roupa, né? Primeiro que assim, a mulher vai de calça para a academia. Nunca vi de saia, não, né? Na minha época de mudança, eu comecei, não, eu vou com uma calça mais folgada agora. Tirei a legging, coloquei um estilo mais moletom. Mas as posições que a gente faz na academia não são corretas. Tem homem e tem mulher olhando. Você senta num aparelho que abre a perna, fecha a perna, abre a perna, fecha a perna. O que é isso, meu irmão? Isso não é para crente, não. Todo mundo passa e olha, ai, é tarado. Tarado não, ele é pecador, igual eu, igual você. A gente tem que evitar isso. Evitar a aparência do mal.
Aí é um aparelho que você bota a perna para cima, estende as pernas, fica de... Gente, não tem quem me convença hoje de que a academia é um ambiente para um cristão. Nem para homem, nem para mulher. Chega lá, as músicas não são condizentes. Pá, 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 parece que está numa boate. Televisores por todo lado. Mesmo se você acha que você foi bem vestido, você está vendo a sensualidade por todos os lados. Porque é assim que funciona, meu irmão. O negócio que a pessoa estourar, crescer um pouquinho a perna, inchou, você faz aquilo, é para mostrar mesmo. Fala bem assim, é para mostrar mesmo. Que ninguém incha os braços, o negócio pegar, puxa ferro, puxa, não é fácil não, é difícil. E você não vai puxar ferro para ficar com os braços grandes e não mostrar para ninguém. Ninguém faz isso. Aí veste a camisa coladinha e chama novamente a atenção para quem? Para si e não para o Pai. As instruções que consideramos concordam todas em que os joelhos devem estar sempre velados. Não é para acender uma velinha para o joelho, não, é para velar, é para cobrir, é para tampar. Quer a pessoa esteja em pé, quer esteja sentada. Interessante isso aqui, não é não? Tanto em pé quanto sentado, o joelhinho tem que estar coberto, bonitinho. E que o vestido se deve estender o suficiente abaixo dos joelhos para atingir graciosamente a parte mais grossa da perna. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Veja bem. Irmã, você está com a saia muito comprida no dia a dia, isso é muito ruim. É verdade. Né, o Senhor deu ali um comprimento. Ele não falou que tem que ser um longo. Eu acho bonito um longo. Mas nem sempre dá para usar um longo no dia a dia. Mas o que fala ali, as instruções da nossa profetisa, que os joelhinhos têm que estar cobertos, velados. Cobriu o joelho, de forma que, tanto em pé, quanto sentado, o joelhinho vai continuar coberto. Então, mais à frente ela diz que o comprimento deve atingir graciosamente. Gente, olha que fica gracinha, feio não. Graciosamente. O comprimento tem que alcançar o quê? A parte mais grossinha da perna. Qual é a parte mais grossa da perna? Não é a coxa, não. Veja bem, meu irmão. Ali está falando que deve tampar o joelho. Tampou o joelho, vai atingir a parte mais grossa da perna, é o quê? Panturrilha. Pronto. Não tem erro, meu irmão. E homem também. Não vem com homem com shortinho na rua, não. A gente vai fazer a feira. Aí estão os irmãozinhos com uns shortinhos, curtindo na feira. Mas homem pode. Não sei de onde você tirou isso, meu irmão. Eu nunca vi isso. Não, meu irmão, vamos colaborar. Vamos usar aí o vestuário da reforma juntos. Vamos carregar essa cruz com a gente também, meus queridos irmãos. Chega o homem na praia. Homem pode sem camisa e de sunguinha. Aonde, meu irmão? Não. Homem cobertinho também. Camisetinha. Não tem hoje essas camisas aqui, até com filtro solar, né? E você vê, né? Surfista usa essas camisas. Aí vai os irmãozinhos na praia. Não, eu quero bronzear. Bronzear para quê? Para mostrar para quem esse bronze? Vai ficar expondo o corpo, os homens também, para mostrar o bronzeado? Também não é correto. E aí, meus queridos, essa parte mais graciosa da perna seria a panturrilha. Então, eu vou levantar aqui só um pouquinho, porque é só a parte que pode mostrar, viu? Só para a gente fechar aqui o negócio. Então, a parte da perna, pronto, se eu usasse aqui, ó, também estava bom. Cobriu o joelho? Cobriu. Cobriu o joelho, chegou na parte da panturrilha. Esse é o vestuário da reforma. Esse é o vestuário que o Senhor nos indicou. O tempo já está tomado. Não vou nem ler isso aqui. Onde Ellen White fala também, porque isso gerou uma polêmica tão grande na época dela. As mulheres não queriam, porque já tinham adotado aquela no joelho, com a calça por baixo, ou aquelas mulheres que queriam os vestidos longos, que era uma pompa danada, né? Era chique demais usar aqueles vestidos. Então, elas também não queriam, né?
deixar os vestidos longos, e as que começaram a usar mais na altura do joelho também não queriam mudar. E aí Ellen White veio, ela teve uma visão onde o Senhor mostrou realmente qual é o comprimento certo da vestimenta feminina. Calça a gente já viu, assim, não tem nem o que falar, né, gente? A gente já viu que foi uma peça inventada pelo inimigo. A feminina, né? Porque homem, não me venha homem querer usar saia. Então, sainha e vestidinho é de mulher. Calça comprida é de homem. Foi assim que o Senhor nos pediu. Foi assim que Ele nos indicou. É uma cruz? É. A gente está andando na contramão do mundo. Você chega numa fila de um banco, é quase que 100% das mulheres estão usando calças. E volto a dizer novamente, é incômodo. Fica bonito, mas é incômodo. Não é algo confortável. E ainda digo uma coisa a vocês, tem uma médica aí, uma ginecologista, que não é adventista, nem é cristã. Ela lançou uma campanha, está na internet. O nome da campanha é Saia com Saia. E ela fala de tantos os problemas que podem ser evitados, problemas de saúde na mulher, apenas quando ela troca a vestimenta. Ela fala muito mal da calça jeans, porque tem problemas que as mulheres estão tendo que antigamente não tinham. E é devido ao uso dessa peça. E aí eu entendi por que Ellen White... Eu não entendia, por que Ellen White vai falar de saúde e fala de vestimenta? O que a saúde tem a ver com a roupa que eu uso? A gente pensa que saúde é só alimentação, né? Só o que eu como. E não é bem assim. Tem peças de roupas que prejudicam a saúde também. E nós, muitas vezes, eu digo de mim mesmo, eu já falei para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Eu preferia ficar doente. Eu me lembro uma vez que eu falei para uma amiga. A minha amiga estava cheia de aquelas veinhas, fininhas, aquelas vermelhinhas, varizes. E eu falei para ela, olha, um médico falou para mim que isso é por causa do uso da calça jeans. A calça jeans, ela aperta onde? Ela aperta a coxa e vai folgando um pouco mais embaixo. Então, o sangue não circula para cima, ele desce, ele fica preso. E isso faz as veias ir estourando e pipocando tudo. E eu fui falar isso para minha amiga. Ela falou, sabe o quê? Tô nem aí, eu vou usar enquanto eu tô nova, depois ficar velha, ninguém vai olhar mesmo. Olha o pensamento. Gente, que absurdo, não está nem aí com a própria saúde, vai usar enquanto está nova. Misericórdia, Senhor. Eu fiz isso muito tempo também. Eu fiz isso por muito tempo. Meus queridos, finalizando aqui, estou fechando aqui com vocês, eu vou... Então, meus amados, em relação à academia, tem um testemunho que o cristão pode dar na academia, sabia? Só um. O melhor testemunho que um cristão pode dar em uma academia é justamente não frequentar uma academia. Que esse testemunho possa ser dado na nossa vida. Mas, minha irmã, e aí, você não faz atividade física? Eu faço em casa. Eu acredito nos 8 remédios da natureza. E hoje eu pratico, compra uns pezinhos, irmão. Faz em casa. Ah, mas eu não me sinto motivado. Aí é outra coisa. A motivação... Quem coloca é o espírito. Eu preciso fazer atividade física e eu vou fazer a minha em casa. Eu faço minhas corridas, faço minha caminhada, eu puxo um peso, eu faço tudo em casa. Ah, irmã Mayra, mas aí não tem graça. Mas não é para ter graça não, meu irmão. É para ter saúde. Eu não sou palhaço para fazer graça. O cristão não é palhaço. A gente quer ter saúde. Não é para fazer gracinha, não. Precisa, sim, ser feita atividade física. E a gente pode fazer na nossa casa. E pode fazer com roupa decente também. Eu faço. É fácil? Não. Você pode passar na rua e dizer, eita, está caminhando com essa roupa? Qual é o problema? Algum problema? Eu só estou buscando minha saúde. Nada mais. Eu busco hoje a minha saúde e agradar o Senhor. O nosso problema hoje, meus irmãos, é que o vaso de barro, a gente está querendo mandar no oleiro. Não faz assim não, eu não quero essa curva, oleiro, faz diferente. Isso é errado. O oleiro vai fazer o vaso de barro da maneira mais conveniente que ele achar. E glória a Deus por isso. Meus irmãos, isso é um ato de amor e de cuidado do Senhor para com seus filhos. É um cuidado,
Porque a partir do momento que a mulher sai com uma roupa decente na rua, não tem aqueles olhares, não tem aquele alvoroço, fazendo caminhada com a calça que todo mundo vai buzinar. Não tem. Pode ter certeza, acaba com tudo isso. E se a gente não estiver preparada, a gente vai se achar horrorosa. Gente, eu estou tão feia que ninguém mais olha. Aí depois eu parei para pensar. Mas o que eu estou querendo, gente, olhando para mim? Para quê? Eu sou herdeira das mansões celestiais. Eu estou marchando para o céu. E não me interessa mais quem olha e quem não olha. Certa vez, depois que eu adotei um vestuário diferente, eu só ia tranquilamente na rua. Eu sabia, ninguém vai buzinar, ninguém vai olhar, ninguém vai incomodar. Mas eu comecei a ser feliz com aquilo. Porque eu andava na rua, sabe o quê? Pensando em Deus. Eu não estava mais preocupada se tinha gente olhando, se tinha gente assoviando. Eu pensava em Deus. E isso aumentou tanto a minha conexão. E a minha obediência e o amor ao Senhor foi aumentando. Aí isso me via hinos na cabeça. E eu lá com a saia comprida, andando na rua e tal. E a minha mentalidade foi mudando. Certa vez, eu estava voltando para casa, um vestido longo, comprido. E sempre tendo em mente, né? Não chama a atenção de ninguém. E aí, um rapaz assoviou, fez lá um barulho. Eu falei, para mim é que não é. Não estou chamando a atenção de forma alguma. E era para mim. Uma única vez na vida também. Mas aí, quando ele chamou, ele falou, arrasou, linda! Arrasou! Cabelão, eu tinha um cabelo muito longo. Tem 5 meses que eu cortei o cabelo, meu cabelo era bem comprido, eu precisei cortar. E aí eu fui ver que nenhum homem era, né? Era um homossexual. Eu falei, não me interessa. Eu achei tão bonitinho. Ele falou, arrasou, querida, cabelão, que vestido bonito. Eu falei, é bonito mesmo. Eu pensei, é bonito mesmo, é bonito. Você tem que achar, é bonito mesmo. Porque foi o vestido que o meu Deus me deu. Foi o cumprimento que ele falou, é bonito. Vestir com decência é bonito, mas precisa acostumar. A gente andou a vida inteira no caminho torto. Você acha que é de um dia para o outro que acostuma? Né? Não. No começo eu tinha vergonha. Eu falava, eu vou usar, porque agora eu mudo. Senhor, transforma a minha vida. E saía na rua com vergonha. Os primeiros dias foi com vergonha. Principalmente, meus irmãos, porque eu era assídua na academia, e todo mundo conhecia como eu era, as roupas que eu usava na academia, e eu, misericórdia, se eu encontro com um colega da academia, vai falar, o que aconteceu com você? Como assim? Nunca me viram com um vestido comprido? E eu ficava pensando, Senhor, não deixa eu encontrar com ninguém que eu conheça, não. Uma hora ou outra não tem jeito. Certa vez eu encontrei com um rapaz da academia, que me conheceu totalmente diferente. Quando eu olhei ele vindo, eu falei, vixe, agora é testemunhar. Não vou correr porque estou de saia. Não, foi o Senhor que me pediu. E ele veio, conversou comigo, achou diferente, falou, você não foi mais na academia? Eu falei, não, estou malhando em casa. Ponto final, não tenho que dar satisfação para ninguém, eu estou servindo, é o meu Deus, é o Deus que eu conheço. E não importa o que falam de mim, não me importa mais. Eu finalizo com vocês, já tem um tempinho que eu estou falando que vou finalizar, né? É meio-dia, meu irmão, que termina aqui, ou é meio-dia e meio? Meus irmãos, finalizando aqui, olha só, eu não vou ler esses 3 textos, mas me acompanhem em um raciocínio. Eu não vou abrir a palavra, mas são textos da Bíblia que vocês conhecem muito bem. Em Apocalipse 22, versículo 27... diz que, nos é dito que quem pratica abominação não entrará no reino dos céus. Então, vamos lá. Não posso praticar abominação, senão não vou entrar no reino dos céus. Em Deuteronômios 22, 5, diz o seguinte, a mulher não usará roupa de homem, porque quem faz isso é abominável ao Senhor. Espera aí. Então, se quem pratica abominação não vai entrar no reino celestial, e a mulher que usa roupa de homem é abominável, vai entrar pelo um pedacinho da porta? Não tem como. O que é algo abominável? É algo que causa repulsa.
Nojo. É isso que Deus sente quando ele vê uma de suas filhas utilizando uma peça masculina e sensual. Acompanhe o raciocínio, está terminando. 1 Timóteo 2,9 diz que as mulheres devem se trajar com decência, né? Traje decente. O que é um traje decente? É um traje que está em conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade. Ok. Mas não se esqueçam de que a nossa sociedade não é esta aqui. A nossa sociedade é a celestial. Então, o nosso traje decente, né, algo decente, que tem que estar em conformidade com os princípios morais e éticos da sociedade. Mais ainda, em Timóteo diz, então, que a mulher deve se trajar com decência. Que mais? Se arrumar com modéstia. Gente, o que é modéstia? Modéstia é a ausência de vaidade para si. Vaidade é a ausência de vaidade em relação a si próprio. Quer dizer, a modéstia não se veste para se mostrar, se veste para mostrar que somos da pátria celestial. Isso, então, é a modéstia. Então, em Timóteo fala que devemos nos vestir com decência, com modéstia e bom senso. Bom senso é equilíbrio. Agora eu vou falar uma coisa bem séria aqui com vocês. Finalizando. Eu procurei, fiz uma pesquisa um pouquinho mais profunda. Está no Google, é só jogar lá. O que é pornografia? Quando se diz essa palavra, a gente pensa em uma coisa cabulosa, né? Não é aqueles filmes cabulosíssimos, é uma cena assim cabulosa, não vamos detalhar, todo mundo sabe o que é. Mas vocês acreditam que não é só isso? Quando você pesquisa sobre essa palavra, lá na internet vai trazer o seguinte significado. Pornografia é algo que fere o pudor. O que é pudor? É o sentimento de vergonha, fere a decência e a modéstia. Gente, olha só, lembra que o apóstolo Paulo falou que a mulher tem que se trajar com decência e com modéstia? A pornografia fere a decência e a modéstia. Estranho. Então não seria só filmes. E aí mais para frente fala que pornografia pode ser uma publicação, pode ser um filme, pode ser uma fala. Sabia que tem fala pornográfica? Pode ser uma fala. E etc. Não vou colocar nem minhas palavras. Lá no Google estava assim, etc. Então, pode ter mais coisas pornográficas? Se tem um etc, pode sim. Pense bem agora comigo. Pornografia fere o pudor, é algo obsceno e algo licencioso. Olha o que é licencioso, gente. É algo relativo ao prazer sexual, é algo sensual. Então, eu posso estar vestindo uma roupa pornográfica? Posso. Se você for pesquisar o que significa a palavra pornografia, você expande tanto o significado que você chega na conclusão de que uma roupa sensual, olha o que é algo sensual, é algo relativo aos sentidos, que gera estímulos. Tem roupas que geram estímulos? Gera, meu irmão. É por isso que quando a mulher passa, faz assim, o homem, ó. Não é à toa. Gera estímulos. Então, infelizmente, nós podemos sim estar usando roupas pornográficas. Infelizmente. E o Senhor traz essa mensagem que não foi fácil para a minha vida. Não está sendo. Tem muitas mudanças ainda que precisam acontecer. Ele traz essa mensagem hoje que eu sempre achei difícil. Já me pediram alguma vez assim para pregar sobre vestuário. Eu falei, misericórdia, eu não. Na porta, na verdade, eu imaginava o seguinte, metade vai sair. Metade da igreja levanta e sai. Porque não é uma coisa fácil. E eu pensava, e o meu passado? Hoje, se alguém daqui chegar a falar, lá na igreja, sei lá, de Sobradinho, igreja que eu frequentei há muito tempo, Asa Norte, não sei, a Central de Brasília, falar, vocês lembram da Mayra? Ela pregou hoje na minha igreja sobre vestuário. Alguém pode pensar, pode até não falar, não acredito. Não, vestuário, a Mayra, qual é o gabarito que ela tem para falar de vestuário? Eu conheço a Mayra.
Eu sei a roupa que ela utiliza. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, eu digo o seguinte: eu não utilizo mais essas roupas. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu finalizei aqui o sermão, vou fechar. Eu sempre estou fechando com alguma coisa e nunca fecho, né? A minha mãe, ela faleceu, tem 1 ano e 8 meses. E a minha mãe morreu sem me ver reformada. Ela sabia que eu era adventista. Ela não me viu reformada. Mas quando minha mãe faleceu, ela sempre, meus irmãos, sempre me falava: minha filha, você não vai mudar sua roupa. Você não vai mudar. Aí aquilo já me chateava tanto que um dia eu falei para ela: mãe, não me fale mais em roupa, por favor. Ela me olhou e falou: tá bom, não falo mais. E nunca mais falou. Eu ia de calça legging, eu ia de roupa apertada, eu ia de calça jeans, blusinha de alcinha, bem decotada. Ela não falava mais nada, mas ela me olhava de cima até embaixo com tristeza, porque ela sabia que roupa abominável não entraria nas mansões celestiais, e minha mãe queria me ver salva. E eu não estava batalhando, eu não estava esmurrando o meu próprio corpo, eu não batalhava pela minha própria salvação. E a minha mãe morreu. O Senhor a carregou, sem ela ver a minha transformação. Mas no dia do enterro dela, eu fui com um vestido verde, longo, lindo, e sepultei minha mãe. E naquele momento eu falei: nunca mais eu vou usar uma calça, mãe, e eu vou encontrar com você nas mansões celestiais. E eu aguardo esse momento. Eu quero estar com esse mesmo vestido quando o Senhor ressuscitar minha mãe. E eu vou olhar para ela e falar: mãe, eu consegui, pelo poder de Deus, mudar a minha vida. Eu abri meu coração depois que a senhora partiu. E nunca mais quero voltar atrás. Eu fui lá atrás, eu peguei a minha cruz e estou carregando ela até hoje, para a honra e glória do Senhor. E eu aguardo o dia do reencontro com a minha mãe, e ela vai ver que depois que ela dormiu, o Senhor me transformou. E eu passei a fazer um trabalho missionário diferente, porque eu não chamo mais atenção para mim, eu chamo para Deus. E muitas coisas ainda estão sendo mudadas na minha vida, mas quem me conheceu no passado pode falar: não é possível que a Mayra está falando de vestuário. Mas é possível, porque eu conheci um Deus poderoso que transformou a minha vida e transformou para sempre. Porque agora não tem mais volta. Meus queridos, não vamos ler mais. Eu preparei tanta coisa, mas isso aqui eu quero ler. Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos. Nós temos membros inferiores e membros superiores. Se foi Satanás que inventou uma moda para descobrir os membros, a gente vai contar também a parte de baixo e a parte de cima, não é verdade? O inimigo, ele veio tirando pedaço de pano tudo quanto é lado. Toda hora ele tira um pedacinho. E eu também não sabia disso, não. Eu fui lendo e eu fui me dando um estalo. Eu não conhecia esse texto, meus irmãos. E quando aquela moça me perguntou algumas coisas, uma moça que estava estudando, ela não era adventista, ela estava estudando, e ela me perguntou: Mayra, ela viu algum vídeo meu na internet, ela entrou em contato, e ela falou: eu posso perguntar algumas coisas? Eu falei: pode. Ela veio com as perguntas cabulosas. Eu: Senhor, como é que eu vou responder para essa moça? Ela perguntou de tudo, irmão, tudo. Todo tipo de roupa, ela perguntava coisinha por coisinha, e eu fui pesquisar sobre o assunto, me deparei com esse texto. Satanás inventou a moda que deixa os membros expostos.
Então, nem a nossa perninha deve estar exposta e nem o nosso bracinho. Porque o meu braço é um membro do corpo, não faz parte? São os membros superiores. Então, tanto o homem quanto a mulher deve ter uma manguinha também para cobrir a parte do membro, assim como a saia. Não vamos ler mais. Esse texto aqui ficou pequenininho para mim, mas eu vou falar rapidamente sobre isso. Meus irmãos, isso aqui é a Revista Adventista, né? Isso aqui eu tirei na internet, é uma página da Revista Adventista. Tirou aqui o ano, aqui embaixo, 1971. Isso mesmo? 1971. Eu não tinha nem nascido. E tinha uma parte, eu busquei essa revista na internet, tinha uma parte que os membros poderiam mandar perguntas para a revista. E aí uma mulher perguntou, mulher pode usar calça comprida? A resposta da revista, da nossa igreja, a resposta da nossa igreja em 1971 foi a seguinte: em poucas palavras, tudo se resume. Não abonamos o uso de calças compridas por mulheres, a não ser naquelas condições especiais, muito especiais. E mesmo assim, calças largas que não realcem as formas do corpo. Esta tem sido sempre a diretriz da revista. Qual é a diretriz da Revista Adventista? Não abonamos o uso de calças compridas para mulheres. Olha isso aqui, meus irmãos, jamais mudou. Quem é que está mudando, então? Não somos nós? As diretrizes não mudaram, jamais mudou. A moda dos slakers, pantalonas e mesmo calças compridas no uso diário não tem o nosso abono, nem poderia ter. É o quê? Imoralidade. Resposta da nossa igreja a uma irmã que perguntou se a mulher poderia usar calça comprida. Não sou eu que estou falando. Então, essas diretrizes, elas não mudaram. A gente que vai aceitando, aos pouquinhos, como uma normalidade. Não é normal, é comum hoje em dia. Normal nunca foi. Meus queridos, essas duas imagens. Agora só vai fechar mesmo com algumas imagens. Qual é, conforme o que a gente falou, qual é a imagem que condiz mais com a reforma do vestuário adventista? A primeira ou a segunda? Exatamente. Está mais folgadinha, não está assim? O comprimento, que a gente falou que tem que cobrir o joelho, mesmo quando estiver em pé, quando estiver sentado. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Essa primeira imagem eu tirei do site Adventista Atual. E a imagem eu tirei de uma reportagem que estava falando, de uma matéria que estava falando justamente sobre decência no vestuário. Uai! Como é que pode? E essa imagem eu tirei de um site católico. Nós estamos ficando para trás para os católicos. Não podemos deixar isso acontecer, meus irmãos. Mas você pode falar, não, eu já entrei numa igreja católica e as mulheres também não usam assim. Gente, eu estou falando de um site ali oficial da nossa igreja. Eles postaram essa foto dizendo que estaria em conformidade com a reforma do vestuário. E essa imagem é de um site católico. Qual é a mulher, qual é a imagem que a mulher está vestida com mais decência e se parecendo mais feminina? Qual é a imagem? É justamente a da saia. Não tem como falar que a moça de calça, ela está muito feminina. Não, ela está muito sensual. Feminina, não. É diferente. Sensualidade e feminilidade são coisas diferentes. Essas duas imagens, qual é a imagem, grupo de mulheres que você olha e vai falar, é tudo crente? Não tem como. Não tem como. E eu pergunto outra coisa a vocês. O problema é que a gente não quer parecer crente. Eu pensava, não vou com essa saia comprida, porque eu fico com cara de crente. Gente, mas eu não sou crente. Por que eu não quero ter cara de crente se eu sou crente?
Não tem lógica isso. Se vocês recebessem, cada um, uma roupa daquela de cima, pode ser essa mais decente, camisa de manga comprida, ali a segunda, camisa de manga comprida e uma calça jeans. Ou recebesse uma saia dessa aqui e uma camisa de manga comprida. Se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã e o Senhor falasse para você, se arrume, estou voltando para te buscar, qual você ia vestir? Não tem como. A gente não vai esperar a Deus com uma calça jeans, eu tenho certeza. Tenho certeza. Qual é a roupa que a mulher está parecendo mais feminina? Apesar de que, olha, essa calça da moça não é calça jeans, é uma calça social. Mas vocês percebem que até na calça social, ela já forma a silhueta também, da mesma forma? A calça da mulher, ela desenha o corpo, qualquer uma que você usar. Essa foto também foi tirada de um site católico, inclusive eles dão também o comprimento. Eu achei muito interessante, porque num site católico, eles falando que o joelho tem que estar coberto também e que tem que ter um palmo do chão para cima. Ellen White fala até a panturrilha, e eles contam de baixo para cima, mas o comprimento também é o mesmo. Mas eu tenho uma filhinha pequenininha, ela tem 4 aninhos, 5, criança não tem problema. Se você não ensinar a sua filhinha desde pequenininha a usar uma sainha, ela não vai gostar. Eu que fui ensinada a usar saia, eu cresci e não gostava, e se você não foi ensinado? Mas não vai gostar nunca. Tem que acostumar desde pequeno. Mas ensinar que é um ato de amor do Senhor. Porque se a gente ensinar para a criança que é uma obrigação, é ruim demais. Então, crianças, as menininhas acompanhando. Olha, eu achei linda essa imagem. A menininha com um vestidinho comprido, fazendo um passeio no parque. Essa imagem eu achei belíssima também. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu vou passear no parque, como que eu vou sentar ali na grama, numa pedra e tal? Não vai ser legal. Olha que imagem bonita, essa moça é linda. Olha a saia dessa moça. A manguinha comprida, está ali. Imagina que está estudando a Bíblia, né? Porque é aquela roupa que você bate o olho e fala, é crente. Não tem jeito. Mas eu quero morar no campo. No campo não tem jeito de usar saia. Como não? Bota uma botinha ali. Olha as camponesas, que coisa mais linda, gente. Linda. Alguém conhece esses grupos musicais? Esse de baixo, alguém conhece? Qual é o nome desse grupo aqui? Esse é o Prisma. É o Prisma. Anos 90. Olha como é que as mulheres se vestiam nos anos 90. Olha a saia, olha a manga. Que lindo. Você bate o olho e fala, é um grupo musical adventista, mulheres do Senhor e homens também. Gente, homens também. Olha a calça social aqui. E esse aqui, que grupo é esse? O primeiro? Novo Tom. É da nossa igreja, são os irmãos também da nossa igreja. Mudou ou não mudou o vestuário? Tem mulher de saia lá em cima? Não tem porquê. O que aconteceu? Não tem porquê. E essa calça do rapaz, ela é justinha. É estranho. Olha, antes era calça social, louvar a Deus, louvor da nossa igreja. Tudo tem mudado. Mas o povo de Deus não pode mudar, porque as normas do Senhor não mudam, e nós precisamos voltar lá atrás e pegar nossa cruz. Qual é a moça que está vestida com decência? A de blusa branca. Sou eu. E essa também sou eu. Adventista do 7º dia, porque eu nasci na igreja. Essa foto faz uns 5 anos. Foi num Natal. E eu me vesti assim. E eu ia para a igreja assim também. Desse jeito. Olha a maquiagem. A foto não deve mostrar muito bem. Deu uma esticada aí. Tu tá piorando minha foto aí, meu irmão. Esse negócio tá... Deu uma esticada na foto. Olhos pretos. Eu gostava de maquiagem preta. Lápis em cima, embaixo. Batom forte.
adventista. Olha o tamanho dessa saia, era assim que eu usava. E essa foto aqui tem 1 ano que foi tirada. Porque desde o dia que minha mãe faleceu, há 1 ano e 8 meses, eu não quis mais ser uma meia cristã, meia convertida. Meus irmãos, é isso que eu desejo a cada um de vocês. Que o Senhor abençoe vocês e ajude na mudança, na transformação que é necessária para cruzarmos os portais celestiais. Que vocês possam se entregar totalmente nas mãos do Senhor, porque eu sou um exemplo vivo de que o Senhor muda e transforma, quando assim permitimos. Irmão Moisés, você ama essa igreja? Ele diz que sim. Então conduza essa igreja a cruzar os portais celestiais. Quanto a vocês, meus irmãos, se eu não os vê-los mais aqui neste mundo, eu já deixo um encontro marcado no céu com vocês. Não se atrasem, eu espero vocês lá nas mansões celestiais. Que Deus abençoe vocês.